duas linhas é outro. Então é um sistema de infinitos contínuos graus de liberdade. Os parênteses de Poisson desses caras, eles vão envolver não deltas de Kronecker, mas sim deltas de Dirac. E quando você for quantizar, você vai fazer exatamente a mesma coisa que você fazia num sistema convencional. Você vai transformar seu parênteses de Poisson em 1 sobre IH cortado desse comutador. Você vai dizer, minhas variáveis dinâmicas são operadores e eles obedecem a essa álgebra aqui. Você vai impor essa álgebra. Da mesma maneira como se impõe na teoria de número finito de graus de liberdade. E essa regra de quantização, ela é geral? Isso é o usual, pelo menos, né? Agora, é possível, quando você trabalha, principalmente com sistemas abertos, você ter dificuldades, né, para fazer esse tipo de quantização. Uma dificuldade possível, né, é a seguinte, a de que você pode não ter um hamiltoniano para gerar suas equações de movimento. Há equações de movimento que não são dedutíveis do hamiltoniano. Aí todo o seu castelo de cartas desabou, né? Você tem que inventar um jeito de quantizar esse sistema, né? E há, né, formalismos, né, vários formalismos aí abertos para tratar essa situação, né? Um dos mais famosos parece ser essa coisa de Caldeira-Leggett, né? Não sei se você já ouviu falar disso. Porque você é de sistemas abertos, né? Mas eu nunca mexi com sistemas abertos ainda. Tá certo. Então você vai mexer. Né? Outro formalismo que o seu orientador não gosta muito, né, é o formalismo de um ex-aluno nosso que passou aqui pelo CBPF, que é o Bolivar, Alves Oliveira. Ele tem uma coisa baseada na transformada de Weyl, né? Meu orientador não gosta. Porque ele gosta de transformada de Weyl. Ele não gosta. Não gosta? Ele não gosta. Não gosta do Bolivar, eu acho. Também tem que cortar essa. Eu não sei se o Alfredo Azar gosta do Bolivar ou não. Não sei. Pronto. Tem que começar a fazer edição. O fato é que quando você lida com sistemas abertos, né, o importante dessa coisa toda é isso. Quando você lida com sistemas abertos, você não necessariamente tem um hamiltoniano ou um lagrangiano descrevendo o seu sistema. Então você tem que, às vezes, partir da própria equação de movimento para sugerir como é que você vai fazer a quantização desse cara. E aí, nesse caso, existem abordagens para fazer isso. A equação de movimento seria um mapa, né? Um mapa dinâmico. Não, isso aí a gente está fazendo exatamente isso. Agora que eu entendi o que eu estou fazendo. Obrigado. De nada. Depois você me explica. Enfim, mas eu ia só perguntar, que eu já li em algum lugar que se você tiver hamiltoniana quântica, é fácil você achar o campo clássico a partir do campo quântico. Só que se você tiver o clássico, existe um certo número de casos que eu não sei muito bem designar, que você não consegue achar o quântico, porque o quântico não está dentro da realidade, não faz sentido, a partir do clássico. Eu já tinha ouvido falar de outra coisa, ouvido falar de lagrangianas ou hamiltonianas equivalentes, que são vários e vários lagrangianos que você tem, que não são diferentes só por derivadas totais ou quadros de divergências, por exemplo, e que produzem as mesmas equações de movimento. E a quantização deles é completamente diferente de um para o outro, tem uma estrutura completamente distinta. Eles produzem as mesmas equações de movimento. Então, classicamente, eles são equivalentes, quanticamente eles poderiam ser muito diferentes, né, na história. Mas tem de tudo, tem todos os tipos de problema por aí, em aberto, né? Tem inclusive lagrangianos inconsistentes. Lagrangiano que vai produzir para você uma equação 0 igual a 1. Tem que tomar cuidado, né? Isso aí a gente coloca no baixo do tapete. Os produzidos assim. Quando você pegar um lagrangiano, você verifica se as suas equações são razoáveis. Elas podem não ser. Então, do que falávamos quando fomos tão rudemente interrompidos? Na verdade é um prazer ser interrompido, né? Cá entre nós. Podem interromper à vontade, não tem problema nenhum. O que resulta aqui do que a gente está colocando, né? É que a gente conseguiu mapear
o nosso problema de N partículas, um N arbitrariamente grande ou pequeno, pode ser 2, pode ser 3, não tem problema. Num problema de teoria quântica de campos, no final das contas. Né? Então, essa é uma linguagem para a gente falar. É claro que é uma linguagem adequada para um limite onde você tem um número grande de partículas. Quando você tem um número pequeno, você não vai gastar seu canhão para matar esse mosquito. Né? Mas funciona, se você quiser. No princípio funciona. Aqui não há restrição nenhuma sobre quem é N. Né? Pode ser até 1. Sei lá. Tá certo? Esse seu espaço de Hilbert, é claro que num limite como esse deve tudo ficar, né? Esse somatório deve acabar, porque só tem um operador de criação e um operador de aniquilação, né? Assim por diante. Bom, vamos matar a pau agora então, né? E colocar agora essas partículas para interagir entre si, tá certo? Ah, não, isso aqui só serve para partícula livre? Não, não é só para partícula livre, não. Né? Ela serve também para a situação em que as partículas interagem. Né? Então, vamos supor que a gente considere agora um hamiltoniano, que seja o hamiltoniano anterior, né, que a gente tinha, somatório aqui igual a N, de menos H2 sobre 2N, agora ao quadrado, mais B de x mais um potencial de interação entre essas partículas tomadas duas a duas. Muito razoável esse potencial de interação, né? Tipo, a maior parte das interações que a gente conhece né? Eletromagnetismo, por exemplo, é assim, né? Vai depender da distância das partículas entre elas. E no nível da física atômica, praticamente tudo é eletromagnético, né? Com poucas exceções aí. Bom, se ele não for dependente, né, da separação entre as partículas, se for, sei lá, uma função de x, ele pode entrar aqui nesse pedaço, né, do seu problema, no hamiltoniano de uma partícula. Né? Depender, por exemplo, só de um centro. Né? Isso tipicamente é o caso quando você tem um campo eletromagnético, por exemplo. Você tem um potencial vetor, você vai interagir a partícula, você vai fazer acoplamento mínimo. P você vai trocar por P menos EA sobre C. Né? Esse A é um A de X. Esse A de X ele vai te dar uma modificação aqui dentro desse cara que está aqui. Então, o seu problema continua sendo o problema de resolver o problema no setor de uma partícula. E depois estender a solução para os setores de N partículas. Né? Bom, o hamiltoniano bom, aqui, no caso, para a gente considerar, é esse cara que está aqui. Vamos chamar de H de teoria de campos, field theoretical, né? Não tem que falar em português, teoria de campos. Por esse cara assim, V3x, H2 sobre 2M, então ele está copiando, né, praticamente esse cara que está ali, né? E agora a gente tem um termo a mais, um meio, integral de 3x, integral de 3y, olha o perigo aqui, né? Caras não locais, né? Φ da 3x, Φ da ty, 1 mod x menos y, Φ de ty, Φ de tx. Antes da gente prosseguir, deixa eu só falar sobre o nome segunda quantização, né? Se você olhar para isso aqui, se você esquecer que o A é um operador, você fala, isso aqui é uma combinação linear das autofunções do meu hamiltoniano, né? Com coeficientes dependentes do tempo. O que é isso?
Isso é o psi de xt, cara. Né? Esses coeficientes, eles têm que ser determinados. Né? Eles funcionam com exponencial de menos i é t sobre h cortado. Né? Esquece que eles são operadores. Pensa na mecânica quântica convencional. Né? Se você olhar para isso aqui, em termos da mecânica quântica convencional, isso aqui é a solução geral da equação de Schrödinger. As condições iniciais vão determinar os As, né? Essencialmente. Então, quando você fala segunda quantização, o que você tem em mente é o seguinte, é que você vai pegar a tua função de onda e transformar num operador. Tá certo? Então, quantizar é transformar seus observáveis físicos, x e p, em operadores. E considerar funções de onda que são números, vamos dizer assim. Segundo quantizar seria pegar sua função de onda e transformar num operador. Transformar como? Fazendo os coeficientes sendo operadores, né? Nesse caso. Não vai ter nenhuma função que multiplica? Não, aí aqui os coeficientes desses operadores já são funções de onda, né? São CJ. Mas o nome, né, é profundamente infeliz, né, porque no final das contas não é isso que a gente está fazendo, né? De forma nenhuma. Né? A gente não está pegando a nossa função de onda e quantizando ela, entende? Ninguém fez isso em momento nenhum, tá certo? Quer dizer, isso vem de uma possibilidade que seria o seguinte: imagina que a equação de Schrödinger é uma equação de campo clássica, tá certo? O seu psi seria um campo que nem o campo elétrico, o campo magnético, né, coisa assim, que você está determinando através de uma equação diferencial, que é a equação de Schrödinger. Ela pode ser gerada através do princípio de minimação. Você pode propor uma Lagrangiana, que é exatamente psi hamiltoniana menos IH cortado DDT, psi d'H, hamiltoniana menos IH cortado DDT, psi. Você variar essa hamiltoniana em relação a psi, você produz a equação de Schrödinger, tá certo? E aí, você pega esse cara que está aí, que é um sistema clássico de campos, e quantiza esse sistema. Mas mesmo assim, o que você está fazendo é quantizar um sistema completamente diferente do sistema do qual você partiu. Tá certo? Seu sistema deixa de ser um sistema de número finito de graus de liberdade, nem que seja 3n, né? Para virar um sistema de número infinito de graus de liberdade. Tem uma mudança qualitativa aí da história. Tá certo? Então esse nome segunda quantização, ele super simplifica uma coisa que não é tão simples assim. Tá certo? Então, não coloca o problema como ele deve ser colocado. Vamos de volta. Então, a ideia é mostrar que esse H que a gente colocou aqui, né, ele fornece para a gente a solução do problema original da equação de Schrödinger, que é esse cara que está aqui. O problema original é o seguinte: IH cortado d psi dt é igual a esse H vezes psi. É esse o problema que você quer resolver. Né? N partículas interagindo com um certo centro de interação e interagindo entre si. Está lá o problema. Né? Estamos trabalhando com bósons, né? Continuamos trabalhando com bósons. Depois a gente fala dos férreos. Então, a proposta é a seguinte, que esse cara que está aqui, esse hamiltoniano que está aqui, é capaz de produzir, tá certo? Uma função de onda. As autofunções desse cara vão ser as mesmas autofunções desse cara que está aqui, do H original. Para isso, né, nós vamos introduzir coisas interessantes. Né? Vou propor uma forma para a função de onda. Dessa maneira aqui.
Tá certo? Só para a gente entender o que significa isso, vamos voltar um pouquinho para o caso onde a gente não tinha interação entre as partículas. Né? A gente conseguiu mostrar que nossa hamiltoniana era somatória, né, de ADH, né, de epsilon a ADH. Então lá vamos pensar o seguinte, vamos pensar que, por exemplo, o que significa isso aqui? 0, φ de x1, né, voltando temporariamente ao caso anterior, igual a 0, né? Certo? Igual a 0. Onde a gente podia identificar o φ com aquilo que estava ali. Né? Então, por exemplo, φ de x1, φ de x2, si, o que era isso? Né? 1 sobre raiz de 2, né? Para ficar mais claro. Eu vou pensar no si aqui como sendo uma autofunção daquele hamiltoniano, né? Associado com uma situação, por exemplo, né, onde eu tenho duas partículas, certo? Então, eu vou pensar no psi assim, psi é igual a N1, L igual a 1 e um NN igual a 1 também. Né? Todos os outros n's iguais a 0. Tá certo? Então tem energia εL mais εm. Essa é a energia do sistema. Né? Então, se eu tenho um cara assim, então esse cara aqui, ele vira o seguinte: 0, somatória em J, em K, de si J de x1, si K de x2, 0, AJ, AK, a clonina é igual a 1, NN igual a 1, vezes as exponenciais correspondentes, exponencial de menos I sobre H quadrado, epsilon J mais epsilon K, P. Certo? Bom, você está somando em J e em K, né? Então, vai ter um momento em que a sua soma vai fazer K igual a L, J igual a M. E vai ter um outro momento em que a sua soma vai fazer K igual a M e J igual a L. Tá certo? Esses são os únicos caras que vão sobrar no seu somatório. Tá certo? São os únicos que vão sobrar. Então isso aqui dá 1 sobre raiz de 2, si L de x1, si M de x2, 0 AL AM, NL igual a 1, NN igual a 1, exponencial de menos I sobre H quadrado, epsilon J mais epsilon de K, P, mais 1 sobre raiz de 2, Cn de x1, Cl de x2, 0, AM, AL, NL igual a 1, NN igual a 1, exponencial de menos I sobre H quadrado, epsilon J epsilon N mais epsilon N, epsilon L mais epsilon N, epsilon L mais epsilon N, P. Não? Ok.
estou falando de bósons, né? Então, AL vezes AM é a mesma coisa que AM vezes AL, certo? Eles comutam, né? Então, quando eu aplicar AM nisso daqui, ele vai pegar esse cara daqui e me levar cara com NM igual a 0. Quando eu aplicar L, ele vai levar um cara com NL igual a 0. Como eu disse que todos os outros são 0, com exceção desses dois, né? Quando eu fechar com o vácuo, né? Vai dar 1. Né? Isso aqui vai ser o próprio vácuo. A ação desses dois caras sobre esse cara vai ser o próprio vácuo. Mesma coisa aqui. Então, o resultado disso aqui vai ser 1 sobre raiz de 2, CL de x1, CN de x2, mais CL de x2, CN de x1, vezes exponencial de menos I sobre H cortado, energia total do estado, εL mais εN, vezes T. Certo? Então, essa grandeza que está aqui, lá no caso, né? Lá no caso em que eu tinha, né? U igual a 0, tá certo? Eu tinha aquela definição para o A, para o W, etc. Ela corresponde exatamente à função de onda simétrica que eu tenho dentro do meu né? Ou seja, essa é a função, né, que eu imagino que seja a autofunção do problema de duas partículas. Tá certo? Se eu tiver 3, você imagina a generalização que vai ser. Você vai ter φ de x1, φ de x2, φ de x3 aqui, e no lugar do psi você vai botar um estado com 3 partículas ocupando lá, né, aquele ponto que está lá. Né? E assim por diante. Então, isso aí eu fiz para motivar para vocês, né, que a gente agora está mudando um pouco de contexto. Né? A gente está colocando aqui campos, né, atuando no estado psi, né, e você fazendo sanduíche disso aqui com o vácuo. E a ideia vai ser mostrar que esse psi de t, x1, xn satisfaz a mesma equação correspondente, que é H vezes esse psi é igual a N vezes esse psi. Isso aqui é um autoestado dessa newtoniana que está aqui. Tá certo? Essa é uma maneira da gente construir a função de onda a partir dos operadores de campo. Tá certo? Então vamos lá. Só um detalhe. Tem um jeito de ler isso aí? Tipo, você está com um vácuo, você tem um estado, você tem esses operadores de campo. Tem um jeito de ler isso aí? Tipo, o que está acontecendo nesse processo? Você está falando que isso aí é um jeito de criar a função de onda a partir dos operadores de campo. É como se cada operador está fazendo alguma coisa. Esses operadores, a gente vai ver num segundo agora, a próxima coisa que a gente vai ver, né? Eles, numa situação como essa, eles são operadores bem mais complicados do que aqueles operadores que estão lá. Né? Porque aqueles operadores que φ de Tx, eles têm que satisfazer equações de Heisenberg, na verdade. Né? E as equações de Heisenberg que eles satisfazem são equações tremendamente simples. São, podia botar isso como exercício depois, né? Φ ponto igual a menos I sobre H cortado, epsilon e φ. Tá certo? Ou seja, dependência temporal é aquela dependência que está lá, de exponencial de tarará. Né? Agora, nesse caso que está aqui, as equações de Heisenberg,
que esses caras vão satisfazer são equações extremamente não lineares. E você não sabe resolver. Você não sabe tirar a dependência temporal. E você também não pode garantir que você não vai ter no meio desse campo φ daqui, você não vai ter operadores de criação também no meio. E potências de operadores de criação e potências de operadores de aniquilação. Então aqui é muito mais difícil. Entende? Essa brincadeira. Mas deixa eu colocar mais um negócio no quadro, aí se você não tiver claro do que eu estou falando agora, você volta a perguntar. Tá? Olha só. O que eu falei agora refere-se à equação de Heisenberg. Se eu quiser descobrir qual é a equação, qual é a dependência temporal, né, do φ, então eu estou calculando o derrame de φ, porque o φ é função de t e de x, né, também. Né? Isso daqui é o comutador do φ de x com que é o φ de xt, né? Vou fazer o seguinte, quando eu escrever x, eu estou querendo dizer tx. Né? Simplificar muito a minha vida. Com o h, vou chamar de h de teoria de campo, essa é a equação de Heisenberg, do nosso operador. Né? Se a gente calcular esse comutador explicitamente, né, isso aqui vai dar o seguinte. Vai dar menos H2 sobre 2N elevado a 2 mais V de x, φ de x, mais integral de 3y, φ d'H de y, por módulo de x mais y, φ de y, φ de x. Não tem nada de problemático aqui em calcular isso, né? Você vai ter que usar que o comutador em tempos iguais do φ com o φ d'H é delta. É IH cortado vezes a delta. Tá certo? Em tempos iguais. Então, mas qual é o tempo que eu escolho para botar aqui no meu hamiltoniano? Né? O hamiltoniano é integral em d3x, um cara que é função de t. Então, qual é o tempo que vem aqui? Qualquer um. Tá certo? Porque o hamiltoniano é independente do tempo, a derivada temporal do hamiltoniano. Quando o hamiltoniano não depende explicitamente do tempo, é o comutador do h com h, que é zero. Tá certo? Então você pode escolher qualquer tempo. Então, quando você estiver calculando o φ de tx com h, você pode escolher esse t aqui como sendo o mesmo t do φ que você está calculando. Só o ponto espacial é que você muda. Tá certo? Então você pode escolher qualquer tempo que está ali. Com isso, fica bem fácil você calcular esse cara que está aqui. Lembrando que o comutador de φ com φ d'H é delta, IH cortado delta. Isso está valendo, né? A validade disso é anterior a qualquer tipo de consideração sobre interação ou não. Né? Isso vem de você, imagina, pega um sistema lá na mecânica clássica, define os parênteses de Poisson. Os parênteses de Poisson vão ser derivada em relação a coordenada, derivada em relação ao momento, menos o contrário, né? Dessas coisas. Isso, por definição, se você calcular isso em tempos iguais, tem que dar delta, né? Delta e J, vamos dizer assim, ou delta de x menos y. A ideia é fazer correspondência, né? Quantizar esse sistema, fazer a correspondência disso com comutadores, 1 sobre IH cortado comutador. Então, o comutador, tanto faz no caso anterior quanto nesse caso, de φ de xt com π de xt ou com φ d'H de xt, tem que dar IH cortado vezes a delta de x menos y. Tá certo? Tudo isso é para explicar o quê? Que esse computador aqui é fácil de calcular. Só isso. Tá certo? Então tá. Então olha só. Olha a equação que você obtém no final. IH cortado dφ dt, esse pedaço aqui é um pedaço mole, sem problema nenhum. Um pedaço linear. Você poderia pensar em resolver esse pedaço exatamente com uma decomposição como essa. Tá certo? Você fala, eu decomponho em AJ psi J, tá certo? Os psi J são autofunções deste operador que está aqui, tá certo? Suponho que esse operador que está aqui tem um conjunto completo de autofunções, etc, etc, dentro do espaço
de Hilbert de uma partícula, né? E aí resolvo esse problema aqui sem maiores problemas. Esse problema se transforma nas equações de Heisenberg para os operadores de criação e aniquilação e pronto, está resolvido. Só que a brincadeira não é tão fácil assim, porque tem esse outro pedaço. E esse outro pedaço depende de φ, φ e φ. Tá certo? Então, eu posso dizer que a solução disso é isso? Se eu substituir essa coisa que está aqui ali, o que eu vou encontrar é uma equação diferencial para os A's, tá certo? Eu posso escrever φ de x igual a somatório de A vezes psi, onde psi é a autofunção desse operador que está aqui, por exemplo. Né? Ou a autofunção desse operador que está aqui, se eu quiser ser mais ambicioso um pouco. Né? Tá bom. Substituo aqui, o que eu vou encontrar é uma equação não linear, d dt de A é igual a alguma coisa que é proporcional a A, mais alguma coisa que é proporcional a adaga ao quadrado, coisas desse tipo, que eu não sei resolver. Certo? Então, o resultado é que a dependência temporal desse cara que está aí é dada por essa equação, mas ela não é explicitamente resolvida como aqui nesse caso, no caso anterior. Essa é uma teoria não linear. Tá certo? Então, agora olha só, tudo isso foi função da gente estabelecer uma interação entre as partículas duas a duas. A gente vai ver que as contas que a gente está fazendo vão nos conduzir ao fato de que isso aí é a autofunção procurada, né? Para aquele sistema que está lá. Mas o problema mudou do ponto de vista dinâmico, né? O problema mudou de um problema linear para um problema não linear. Né? Isso é uma mudança e tanto. Né? São 6 e 5, é isso? Vocês podem andar mais 10 minutos no máximo? Porque aí a gente fecha essa parte aqui, né? Então, olha só, a ideia agora vai ser a seguinte. Eu vou pegar esse cara aqui e vou mostrar que ele é a solução da equação de Schrödinger. Então, eu vou calcular I dt desse cara, tá certo? E vou mostrar que isso dá H vezes ele. Ok? Isso daí é a solução da equação de Schrödinger relativa a esse problema que está aqui. Tá certo? Portanto, pode ser construída se você conhecer a solução das equações de Heisenberg relacionadas à sua teoria de campo. Tá? Vamos lá. Então, olha só. Se eu pegar IH cortado de psi de t, x1, xn, dt, né? Isso dá IH cortado, aqui tem um somatório em J, né? O que vai acontecer? Onde é que tem dependência em T aqui? Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Todos os lugares, né? Então vai ficar ddt do psi, vai ficar ddt disso vezes o resto, mais isso vezes ddt disso. Silenciar. Só um minutinho. Pronto. Acho que agora vou botar no silencioso. Falta isso. Isso é que faz o professor perder a moral, né, cara, com os alunos. Vamos lá. Então, como eu disse,
DDT disso vai ser DDT disso vezes o resto, mais isso vezes DDT disso vezes o resto, mais trará até DDT disso. Eu tenho uma soma, né, de valores esperados, 0, φ de x1, aqui eu vou ter o φ ponto de xj, φ de xn, né, vezes psi, né. O φ ponto de xj, IH cortado φ ponto, é esse comutador que está aqui. Né? Equação de Heisenberg, pelo cara. Então, esse comutador que está aí vai me reproduzir o seguinte. Vai ter um primeiro pedaço que é esse operador vezes φ de x. Pensa, eu vou tirar o φ ponto e vou botar aquele operador vezes o φ de xj. Tá certo? O operador não tem nada a ver com esse valor esperado no vácuo nem nada. Ele pode sair do valor esperado no vácuo. Ele é menos H2 sobre 2M nada 2 mais V de x. X aqui não passa de um parâmetro. Certo? Os operadores aqui dessa teoria são os operadores de criação e aniquilação. Né? Então, a primeira parte desse cara que está aqui vai ser tira o operador daqui e o que resta aqui vai ser exatamente a função de onda original. Tá certo? Então eu vou ter isso aqui, ó. Somatório em J, né, de menos H2 sobre 2N nada J ao quadrado mais V de xj atuando em 0, φ de x1, φ de xj, φ de xn, psi, que é a função original. Psi de t, x1, xn. Certo? Mas não termina aqui. Né? Porque φ ponto é o comutador, e o comutador é isso mais isso. Mais esse cara aqui, dentro da história. Então, colocar aquele cara ali significa colocar um termo assim, integral de 3y, né? Aí vai ter somatório de J, 0, φ de x1. Quando chegar o φ de xj, né? Isso vai aparecer φ d'H de y. O U de x menos y não tem nada a fazer dentro do valor esperado também, posso tirar do valor esperado. Vou colocar aqui no final, tá? Então, aguardo. Φ d'H de y, φ de y, φ de xj, tá certo? E aqui o psi vezes o U do módulo de xj menos y. Certo? Legal. Agora, né, eu vou pegar esses caras que estão aqui, φ d'H de y, φ de y, e vou passar eles por cima desses caras até eu chegar no vácuo. É claro que eles não comutam, né? Eles não comutam. Então, por exemplo, aqui eu vou ter φ de x1, φ de x2, vamos supor que o próximo seja esse cara. Então eu vou trocar esse cara aqui com φ de x2. O que resta aqui vai aparecer φ de xn, né? Faltou escrever isso. O que resta aqui vai ser φ de x3 até φ de xn, e eu troquei esse cara com esse. Tá certo? Vou ter que colocar o comutador dele. Tá? Para colocar o comutador dele, eu vou usar o comutador a tempos iguais. Tá certo? E observa que esse operador aqui é exatamente o operador de densidade. Né? Aquele ρ que eu coloquei lá, φ d'H, φ. Tá certo? Então, ele vai passando para cá e vai sobrando o comutador. O comutador do operador de densidade, eu escrevi aqui, eu não escrevi, escrevi, né? É o φ com o ρ, é o ρ com o φ, o comutador de φ com ρ é
φ menos φ delta de x menos y. Né? Tudo isso em tempos iguais. Então, vai sobrando aqui o delta de x menos y vezes o φ. Tá certo? Até eu chegar nesse ponto aqui, quando esse φ' de y atinge o zero. Tá certo? Quando o φ' de y atingir o zero, eu reparo o seguinte, que se eu calcular zero rho de ty, né? Zero, isso aqui em princípio deveria dar zero. Tá certo? Mesmo o vácuo sendo o vácuo dessa teoria estranha. Por quê? Essa é a densidade que eu espero obter no vácuo. No vácuo não tem partícula nenhuma, deveria obter zero. Agora o ρ, ele é escrito como φ' de ty, φ de ty. E isso que está aqui é nada mais nada menos que a norma de φ de ty zero ao quadrado. Ou a norma desse φ' atuando no Bra zero, também ao quadrado. Se isso tem que ser zero, isso significa que o φ tem que aniquilar o zero e o φ', por sua vez, tem que aniquilar o Bra zero. Tá certo? Então, quando esse cara finalmente chegar aqui no zero, isso aqui tem que dar zero. Tá certo? Então, o resultado dessa conta que está aqui é o que vai sobrar após cada relação de comutação. E o que vai sobrar após cada relação de comutação vai recompor, cada relação de comutação vai ter um delta de y menos o x posterior. Esse delta vai matar aquela integral entre 3y e vai fazer esse y virar o x posterior. O resultado disso tudo vai recompor exatamente esse termo que está aqui, multiplicado pelo valor esperado de 0, φ de x1, φ de x2 até φ de xn. Tá certo? Ou seja, isso daqui vai ser somatório em j de menos h2 sobre 2n nada j ao quadrado menos b de xj mais o 1/2 de somatório em IJ. Na verdade, aqui você tem I maior que J. Se você tiver I maior que J, você não precisa desse 1/2. Vou tirar 1/2 da jogada. De U do módulo de xi menos xj. Tudo isso operando sobre o mesmo psi de P, x1, xn. Conclusão. Esse psi que eu defini ali, tá certo? É a solução da equação de Schrödinger, tá ok? Associada com a hamiltoniana que eu estou considerando aqui, ó. O meu sistema de muitas partículas. Então, se eu quiser uma descrição via teoria de campos desse problema, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar esta hamiltoniana que está aqui e, para obter a função de onda, eu tenho que resolver as equações de Heisenberg, tudo formal, né, naturalmente. Resolver as equações de Heisenberg e usar a solução para calcular esse objeto que está aqui. E aí eu tenho a solução do problema original que eu me propus. Portanto, a moral da história aqui é a seguinte, é que essa descrição via o HTC de teoria de campo, né, é completamente equivalente à descrição de partícula, tá certo? Que a gente está tendo ali, somando hamiltonianas de partícula e resolvendo um problema de partículas interagentes entre si, de N partículas interagentes entre si. O que isso ajuda? O que isso prejudica? Né? Isso ajuda nos casos, prejudica em outros. Né? Com um número grande de partículas, isso daí é
é uma descrição bem mais interessante. Com um número pequeno de partículas, isso é totalmente desvantajoso, né? Então, na aula que vem a gente prossegue essa história, falando então no caso fermiônico, né? Quando vai aparecer o determinante Slater, né? Que você tanto pediu, né? Vai aparecer o determinante Slater. E aí, a minha ideia nesse assunto é a gente prosseguir para definir a integral funcional associada com essa situação. Com a descrição via teoria de campos de um problema de N partículas, tá certo? Isso ainda não prometo não, isso aí está subjúdice ainda, né? A aula evolui de tempos em tempos para lugares diferentes, né? Encerramos.